Jesus realizou no Evangelho de hoje um milagre. Vamos ver se com a bênção aqui da primeira leitura eu consigo realizar outro. Vamos lá. Pega a sua primeira leitura aí. Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E aqui vem o milagre que eu espero. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Captou? Já dei a benção, estou na dívida, hein? Bom, a segunda leitura de hoje me recorda a conversão do diácono Francisco de Almeida Araújo. Ele era pastor protestante e o processo de conversão dele começou justamente a partir dessa leitura. Vamos de novo a ela. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Então, olha o legado de Jesus para São Paulo, que ele coloca como aquilo que ele recebeu de modo principal de Jesus. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isso está lá em Lucas 22:19 também. Que foi a única coisa que Jesus mandou fazer em sua memória. Leia a Bíblia inteira e procure alguma coisa que Jesus mandou fazer em sua memória. A única coisa que vocês vão encontrar é o quê? O que a Igreja Católica faz há quase 2000 anos. A Santa Missa. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. E, curiosamente, os evangélicos, que pretendem ser tão fiéis seguidores de Jesus, e o serão em muitos aspectos, não é uma crítica o que eu quero fazer aqui, mas é a denúncia de uma inobservância. Eles não têm, no que eles chamam de Santa Ceia, o centro do seu culto. Você vai num culto evangélico, o que tem lá? É a leitura da palavra, são hinos de louvor, são orações, coisas em si muito boas. Mas a única coisa que Jesus mandou fazer em sua memória, eles não fazem. E ainda que fizessem, ou que alguma denominação faça, carecem dos poderes que só nós, na Igreja Católica, temos. O poder de transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue, porque nós temos a sucessão apostólica. O poder que foi dado por Jesus, que passa de mão em mão, dos apóstolos até nós, até cada sacerdote. Isso os evangélicos não têm. Porque Martinho Lutero, quando faz a ruptura, era simplesmente padre, não era bispo. Só um bispo pode ordenar novos bispos e novos padres. Hoje nós celebramos Corpus Christi, que em latim quer dizer corpo de Cristo. É uma festa em honra da Santíssima Eucaristia, porque a Eucaristia é o coração da nossa fé, um mistério que atravessa a história da salvação, mistério prefigurado no Antigo Testamento, realizado na cruz e tornado presente como sacramento na Igreja. E por isso o diácono Francisco se converteu. Ele raciocinou em cima disso.
Nossa, aqui na nossa igreja nós não fazemos isso. E aí ele foi fazer um estudo profundo nas Bíblias em latim e grego, e aí se convenceu de que a Igreja Católica era a única igreja de Cristo. E aí ele pediu a Dom Manuel Pestana, se eu não me engano, o ingresso formal na igreja. E aí Dom Manuel chegou e falou para ele: você sabe recitar o credo da Igreja Católica? Não, não sei. Pois vamos recitar juntos para ver se você acredita em todos esses artigos. E aí, quando Dom Manuel começou a recitar com ele, ali onde o credo diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Não, santo eu não acredito não. E aí, Dom Manuel chegou e falou assim: então vamos interromper aqui. Vai estudar igual você fez, para chegar à conclusão de que a Igreja Católica é a única. Estude, pegue as Bíblias originais, qualquer dúvida você fala comigo. Quando você acreditar que a Virgem Maria está acima de todos os santos, é a rainha do céu e da terra, na comunhão dos santos, e nos demais dogmas que estão aqui no credo, você volte e eu lhe admito. E ele foi danado da vida, mas o milagre aconteceu. Ele humildemente se colocou na presença de Deus e Deus revelou tudo para ele, através do estudo da Sagrada Escritura. Caríssimos, no Antigo Testamento, vocês se lembram que o povo judeu estava passando fome no deserto? E aí o que Deus fez? Mandou aquele pão milagroso chamado maná para alimentar o povo. Mas o maná era apenas uma sombra do verdadeiro pão da vida, que é a Eucaristia. O sacrifício de Melquisedeque, este sacerdote da primeira leitura, com pão e vinho, apontava para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Isaque, lembram? Filho de Abraão, que Deus pediu que fosse sacrificado. Abraão foi lá, devia estar se tremendo todo, para levar o filho para ser sacrificado. Imagino que sem entender nada, mas tendo uma fé perfeita, de que Deus é onisciente, ou seja, aquele que tudo sabe, e que deveria haver um motivo para ele estar pedindo aquilo, que a ele, Abraão, poderia parecer absurdo, mas que bom, Deus pediu, eu obedeço. Por conta dessa humildade, o que acontece? No último momento, quando ele estava para realizar o sacrifício, o anjo segurou a mão dele e ele não precisou sacrificar o filho. Era um teste de fé, porque fé é isso, não duvidar, obedecer. Então, esse sacrifício de Isaque prefigurava a entrega total do Filho de Deus. Na última ceia, Jesus transformou essas figuras em realidade, dizendo: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E hoje, em cada missa, esse mesmo sacrifício se torna presente, não como repetição, não são novos sacrifícios, senão que é a continuação, a atualização do único e perfeito sacrifício da cruz que redimiu a humanidade e que nos entrega os frutos dessa redenção a todos nós que participamos da Santa Missa e comungamos do corpo e do sangue do Senhor. Então é um único sacrifício que se perpetua através dos séculos. Para quê? Para que seus frutos cheguem até o último ser humano que ainda não nasceu. Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia,
nos convida a redescobrir o assombro eucarístico. A expressão que ele usa é essa, é forte. E o que significa isso? Parar diante do Santíssimo Sacramento e deixar que nossos corações sejam tomados pela maravilha de um Deus infinito e imenso. Olha só, quer dizer o quê? Não tem medidas, Deus ocupa todos os espaços. E que se faz pequeno, que se faz finito ali, nos limites da Eucaristia, daquela rodelinha de pão. Então isso deve nos causar assombro. Esse Deus que se faz alimento. Como assim? Eu vou comer Deus? Me alimentar de Deus? Sim. E para quê? Para o nosso bem espiritual. Um Deus que ao invés de se exibir, como o diabo adora se exibir, exibir os seus dons, os curandeiros, tarólogos, feiticeiros que o digam, tá? Deus não, Deus se esconde. Então cuidado com pessoas cheias de dons, que publicam os seus dons, que exibem na frente de todos os seus dons. Os santos que tiveram dons especiais na igreja, se escondiam. Vou citar dois, Padre Pio e São João Maria Vianney. Falava a vida das pessoas todinha, quando elas chegavam para se confessar. Se a pessoa esquecesse algum pecado, falta um. Eles iam lá e diziam. Mas não mandava ninguém publicar e nem faziam isso publicamente. Então cuidado com os showmen. Onde quer que estejam, fora e dentro da igreja também. Que o diabo pode dar dons, para quem não sabe. Então essa é uma característica dos dons que vêm de Deus. Continua Frei Raniero Cantalamessa. A Eucaristia não é apenas um evento passado, mas uma realidade viva que nos une a Cristo ressuscitado. Hoje eu vou contar para vocês a história da festa de Corpus Christi, que não é uma festa simplesmente instituída pela igreja. A Eucaristia é importante, vamos instituir uma festa então? Não foi assim. Senão que é uma festa instituída pelo próprio Deus, pedida pelo céu. E não só a festa, senão também as práticas eucarísticas que temos na igreja. Como que nós fizemos hoje aqui. A procissão, inclusive me desculpo por não estar à frente. Essa semana estou numa crise de asma violenta, vocês estão vendo a minha voz, como está ruim, máscara, porque vai que não é, que é um resfriado forte, eu não sei. Então, seria muito cansativo para mim, por conta da falta de ar, subir aquela rampa. Por isso eu não estive na procissão e pedi aos diáconos que fizessem a procissão e a bênção. Que é o padre que tem que estar à frente. Hoje foi uma exceção. Então nós temos procissões, temos adoração ao Santíssimo Sacramento também. E tudo isso foi pedido pelo céu. Bora lá? Em 1263, a igreja enfrentava desafios teológicos, incluindo dúvidas sobre a doutrina da transubstanciação, que é a transformação das substâncias do pão e do vinho nas substâncias do corpo e do sangue de Cristo. Isso acontece em que momento da missa? Quando o padre repete as palavras de Jesus na última ceia. Então, quando a gente começa a oração eucarística, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, entregou a seus discípulos dizendo... Aí quando o padre pega na hóstia e diz, tomai todos e comei, enquanto eu estou falando, é pão. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Acabou a oração, já é o corpo de Cristo. E o padre levanta a hóstia.
E o que o povo de Deus é orientado a dizer nesse momento? Aquilo que São Tomé disse quando tocou as chagas de Jesus e viu que o homem que morreu na cruz estava vivo, vivinho da Silva, como dizemos aqui, na frente dele. O que São Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. Então é isso que nós dizemos, meu Senhor e meu Deus, porque cremos que Ele está realmente presente. Mesma coisa quando se faz a consagração do vinho, que vira sangue de Cristo logo após as palavras da consagração, pelo poder que nós sacerdotes temos. Foi mal. Nós temos esse poder. Como temos o poder de perdoar os pecados em nome de Cristo. Eu recomendo a vocês, procurem um desenho animado chamado Grande Milagre. Ou O Maior Milagre, parece que mudou o nome, né? Dependendo da plataforma, está como O Grande Milagre ou O Maior Milagre. Baseado nas visões de uma mística mexicana chamada Catalina Rivas, vocês vão ver o que acontece espiritualmente numa missa. É muito lindo esse desenho. Vocês não têm noção de que os anjos da guarda de cada um de nós estão aqui nessa missa, que nos acompanham no ofertório e que oferecem aquilo que nós queremos oferecer a Deus neste momento. Na hora em que o padre proclama as palavras de Jesus, o desenho mostra antes o padre, e nesse momento desaparece a imagem do padre, aparece Jesus, o próprio, porque o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo nesse momento. Então o padre Fernando desaparece e Jesus entra, como que encarna no padre. Mesma coisa, tem uma cena de um rapaz se confessando durante a missa, e o sacerdote levanta a mão, até aí é o sacerdote. Quando ele faz o sinal da cruz e dá a absolvição, some a imagem do sacerdote e aparece Jesus Cristo. Porque aí é o próprio Cristo que perdoa. De fato, o Concílio Vaticano II ensina que uma das presenças de Cristo é a presença dele no sacerdote. Foi mal. Eu falo isso me tremendo todo, tá, gente? Não é me achando, não. Justamente porque quem somos nós, padres? Né? Lixo humano que Deus vai lá, coitado. Jesus é um... Coitado, revira as latas, né, de lixo e pega a gente lá e traz para o sacerdócio, enfim. Então, assistam e venham participar da jornada sobre a Santa Missa. Pela primeira vez aqui no Distrito Federal, será realizada uma jornada sobre a missa. Eu digo isso com base no que eu andei perguntando aí. E eu falo isso, não é para jogar confete em cima da capelania, que o povo de Deus às vezes distorce o que a gente diz. Nossa, esse padre está se achando, não tem nada disso. Eu quero criar para vocês o senso de oportunidade, dizer, olha, nunca foi realizado, aproveite. Sabe, sei lá, quando vai ser realizado de novo? Quem vai estar aqui? Dom Marconi vai contar a história da missa, da última ceia, até o Concílio Vaticano II. Nós vamos ter aqui o Padre Paulo, especialista em liturgia, que vai falar do canto na missa, que vai falar da mistagogia da missa. O que é mistagogia? Venha saber, não vou falar. Que vai falar da missa parte por parte. Vai vir o Padre Geraldo Gama, um grande sacerdote aqui do Distrito Federal, junto com esses outros que eu admiro, e que tem muito conhecimento, vai falar do lado sacrificial da Santa Missa. Os sacrifícios desde o Velho Testamento e a necessidade do sacrifício do altar.
A missa na Bíblia. A maioria dos católicos não sabem que o culto mais bíblico que existe é a Santa Missa. Essa palestra quem vai dar sou eu. Esse lado místico da missa, as visões que os santos tinham do que acontece espiritualmente na missa, eu vou dar também essa palestra. Etc. Dia 5, marca na agenda. É o único momento que eu vou permitir puxar o celular na missa. Marca aí 5 de julho, sábado. Começa às 8 da manhã, vai até 18 horas. E o meu almoço? Tá cheio de restaurantezinho aqui. Vai ter uma pessoa aqui também vendendo marmitex. Tudo vai ser facilitado. Não perca, divulgue. Já já vai estar nas nossas redes sociais de hoje para amanhã, se Deus quiser. E sabem por que a gente está realizando isso? Porque na minha experiência pastoral, eu tenho detectado com pesar que a grande desconhecida do povo de Deus é a missa. Até porque, nesse grau de profundidade, a missa não é ensinada na catequese. Aqui não. A gente quer mudar essa realidade. Dar ao nosso povo essa oportunidade de amar mais a missa. Porque ninguém ama o que não conhece. É conhecendo que vamos amar. Então, nós temos aí a Eucaristia como um milagre de fé. Então vejam, naquela época eu estava falando do milagre que aconteceu em 1263. Um sacerdote tcheco, identificado em algumas fontes como padre Pedro de Praga, estava em peregrinação a Roma para realizar no túmulo de São Pedro, para rezar, perdão, no túmulo de São Pedro e fortalecer sua fé, abalada por incerteza sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Durante sua jornada, ele parou em Bolsena, uma pequena cidade na Itália central, para celebrar a missa na igreja de Santa Cristina, um local já associado a mártires cristãos. Enquanto celebrava a missa, provavelmente em agosto daquele ano, o sacerdote chegou ao momento da consagração. Após pronunciar as palavras da instituição, isto é, ao meu corpo, ele elevou a hóstia como de costume. Nesse instante, segundo a tradição, olhem só, a hóstia começou a sangrar visivelmente, com gotas de sangue escorrendo de seu centro. Olha isso, já parou para pensar? O sangue pingou sobre o corporal, que é esse pano que a gente coloca, né, para as partículas que caírem, ficarem ali e depois não serem jogadas no lixo. O sangue pingou sobre o corporal e em algumas versões também sobre o altar e o chão. E isso é fato, eu estive na igreja e vi esse milagre. Eles guardam até hoje essas pedras onde o sangue de Cristo caiu. Algumas fontes descrevem que a hóstia adquiriu uma aparência de carne viva, com o sangue fluindo de maneira milagrosa, desafiando as leis naturais. Testemunhas, incluindo fiéis presentes na igreja, ficaram atônitas, e o sacerdote, inicialmente em choque, envolveu a hóstia e o corporal ensanguentados em um pano para protegê-los. O evento foi tão impactante que o sacerdote interrompeu a missa e correu para informar as autoridades eclesiásticas. Ele seguiu para Orvieto, a cerca de 20 quilômetros de Bolsena, onde o Papa Urbano IV residia temporariamente. Urbano IV, já sensibilizado pelas visões de Santa Juliana de Liege sobre a necessidade de uma festa eucarística, recebeu o sacerdote e ordenou investigação imediata. Vamos lá ver os detalhes dessa investigação e autenticação. O Papa enviou bispos e teólogos, incluindo, segundo algumas tradições, Santo Tomás de Aquino, que estava em Orvieto, o maior teólogo da igreja, para examinar o ocorrido. A investigação confirmou: as manchas de sangue no corporal eram genuínas e não explicáveis por causas naturais. Lógico que dentro da ciência daquela época. O sangue formava padrões que, em algumas descrições, lembravam o rosto de Cristo ou cruzes,
reforçando o caráter milagroso. Está de boca aberta, né, coroinha? Fique, é isso mesmo, é impressionante. Só não pode babar aqui. A hóstia e o corporal foram preservados como relíquias sagradas. O corporal ensanguentado é preservado na capela do corporal na Catedral de Orvieto, exibido em um relicário de prata e ouro. Ele é mostrado aos fiéis em ocasiões especiais como Corpus Christi. A igreja de Santa Cristina em Bolsena mantém pedras do altar manchadas de sangue, consideradas relíquias secundárias do milagre. O Papa declarou o evento um milagre eucarístico, interpretando-o como um sinal divino para confirmar a doutrina da presença real de Jesus no sacramento. E aí, gente, para vocês verem que tudo na igreja tem uma raiz na tradição, tem uma explicação, está na Bíblia, tem um milagre por trás. Santo Tomás foi quem compôs esse hino que a gente canta. Tão sublime sacramento. Isso aí não foi um autor aí, um cantor desses que tem, que compôs. Foi Santo Tomás de Aquino. Os hinos eucarísticos mais belos da igreja foram compostos por ele. Adoro te devote também, que é belíssimo. Então, vamos entender o outro lado dessa festa. Então, começa com esse milagre. Depois vem Santa Juliana de Liege. Muita gente não conhece essa história. Uma freira agostiniana do mosteiro de Montcornillon, na Bélgica, conhecida por sua profunda espiritualidade eucarística desde jovem. Órfã, foi criada por religiosas e desenvolveu uma intensa devoção à Eucaristia, influenciada pela prática de adoração e pela liturgia da sua época. Sua vida foi marcada por uma busca de intimidade com Cristo, especialmente no Santíssimo Sacramento. Aos 16 anos, por volta de 1208, Juliana começou a ter visões místicas que se repetiram ao longo de décadas. A visão central era a seguinte, olha só que interessante. Ela via uma lua cheia, brilhante, mas com uma mancha escura ou uma parte incompleta. Em suas orações, Cristo revelou que a lua representava o calendário litúrgico da igreja, que apesar de sua beleza, carecia de uma festa dedicada exclusivamente à celebração do sacramento da Eucaristia. Jesus lhe explicou que a Eucaristia, instituída na Quinta-feira Santa, era ofuscada pela solenidade da paixão e não recebia devida honra como sacramento da presença real. Ele desejava então uma festa específica para que os fiéis adorassem o corpo e o sangue de Cristo com alegria e reverência. Essas visões continuaram por cerca de 20 anos, mas Juliana, por humildade, hesitou em divulgá-las. Somente após insistência divina e com o apoio de seus confessores e superiores, ela começou a compartilhar a mensagem. Significado das visões. As visões de Santa Juliana tinham um propósito claro: honrar a presença real. Cristo queria que a igreja reconhecesse a Eucaristia como sua presença viva, não apenas um memorial, mas um sacramento a ser adorado. Ponto 2. Fortalecer a fé dos fiéis. A festa proposta visava reacender o fervor eucarístico em um tempo de indiferença espiritual e dúvidas teológicas, como as que surgiram antes do milagre. Então vejam a intervenção divina para responder à angústia do povo de Deus, às dúvidas. Na Igreja Católica a gente sempre vê isso. Deus respondendo às nossas angústias, Deus provendo as nossas necessidades. Vejam como as congregações religiosas, nos seus mais variados carismas, servem às necessidades nossas, atendendo doentes, educando jovens, cuidando dos pobres, etc. Então esse é mais um sinal da Igreja Católica como Igreja de Deus. Terceiro ponto, promover a adoração pública. A visão inspirou a criação de uma celebração com procissões para que o Santíssimo Sacramento fosse levado pelas ruas, proclamando Cristo ao mundo. Vamos lá, o objetivo de uma procissão, que aqui não se cumpre muito bem, qual é? É sair com o Santíssimo nas ruas e as pessoas ficarem curiosas. Quem não é católico, o que é isso?
Aí começa a perguntar, encosta em alguém, a gente começa a falar e de repente a ideia é começar um processo de evangelização, tá? Através desse ato litúrgico. Bom, aqui não acontece porque a gente está dentro do quartel, não tem povo aqui, mas nós fazemos por amor, pela tradição e por fé, porque todos sabemos que estamos acompanhando Cristo, que estamos aí no seu séquito solene. Impacto das visões de Santa Juliana. Juliana compartilhou suas visões com figuras eclesiásticas, incluindo o bispo de Liege, Roberto de Turrot, que aprovou uma festa local em 1246, celebrada pela primeira vez em 1247, nesta diocese. Após sua morte, a causa foi levada adiante por outros, como o arquidiácono Jacques Pantaleon, que ao se tornar o Papa Urbano IV, instituiu a solenidade Corpus Christi para toda a igreja em 1264, com a bula Transitorus de hoc mundo. Então vejam que o milagre eucarístico reforçou isso que o Papa já tinha recebido ali de Santa Juliana. Então as coisas na igreja não são por acaso não, gente. Tudo nesta igreja aqui tem uma razão forte de ser. E tudo é feito pelo nosso bem. Tem um santo da igreja também pouco conhecido, São Pedro Julião Eymar. Ele fundou uma congregação conhecida como Sacramentinos. E qual é o carisma dos sacramentinos? Está em adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, pedindo por nós, orando por nós. Então, esse santo nos ensina que a Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Não há nada mais grandioso neste mundo, exceto a glória do céu, diz ele. E vamos parar para pensar. É verdade. Vamos raciocinar sobre o que é a Eucaristia e nós vamos chegar a essa mesma admiração. É o próprio Cristo vivo e real que se faz presente no pão consagrado, não para permanecer escondido, senão para ser adorado, amado e levado ao coração de cada um de nós. Quando olhamos para o Santíssimo Sacramento, devemos nos perguntar, como São Pedro Julião fazia: quem está ali? E a resposta ressoa clara: eu, diz Jesus. Ele não é uma ideia distante, nem uma memória do passado. Ele é o Salvador vivo que se doa inteiramente por nós. Na Eucaristia, Cristo não fraciona ninguém, mas se fraciona a si mesmo, como nos recorda o Papa Francisco, na homilia de Corpus Christi em 2021. Ele se faz pequeno para nos tornar grandes, pobre para nos enriquecer, humilde para nos elevar à comunhão com Deus. São Pedro Julião, desde criança, sentiu o chamado irresistível de estar com Jesus Eucarístico. Aos 5 anos, encontrado sozinho na igreja, ele disse: estou falando com Jesus. Essa intimidade com o sacramento deve ser também nossa, de todos nós. Corpus Christi não é apenas uma festa de procissões e tapetes, mas um chamado a viver uma vida eucarística, uma vida de comunhão, sacrifício, adoração e partilha. Vamos lá. Essa tradição dos tapetes, a gente tem que tomar cuidado. Eu, desde já, agradeço a nossa pastoral da liturgia, com alguns outros fiéis que vieram aí, ficaram o dia todo ontem, para nos brindar com esse lindíssimo tapete. Mas o que eu vou falar aqui, às vezes acontece na igreja. Pessoas que se doam, tem a festa junina, elas vão lá, estão nas barracas, passam o dia inteiro, tá? Estão se doando, estão ajudando a igreja, mas muitas vezes elas vão pela festa, vão para comer, para estar com as pessoas. Então, facilmente o diabo distorce aquela boa intenção do serviço gratuito, colocando no coração da pessoa o interesse pessoal. A pessoa carente, então, ela vai resolver a carência dela, o guloso vai comer. Aqui,
o povo de Deus corre o risco de quê? De se exibir, de vir pelo aplauso, pela competição entre os tapetes, que tem em alguns lugares, né? Por exemplo, hoje na catedral deve ter vários tapetes lá. Então a gente tem que tomar cuidado com essas sutilezas do demônio, para a gente se manter sempre humilde, e sempre nesse espírito de serviço gratuito a Deus. Sempre ter essa predisposição. Por quê? Porque quando não é o amor, o serviço gratuito, o motor, a pessoa não faz. Por quê? Porque ela não ganha nada. Então, por isso, essa purificação das nossas intenções se faz necessária para a nossa perseverança no serviço de Deus. Caríssimos, São Pedro Julião nos exorta a tirar Cristo do sacrário e apresentá-lo ao mundo. Isso significa que nossa adoração na igreja, olha aí, deve se traduzir em ação fora dela. Porque senão a gente corre o risco de estar exercendo uma fé egoísta. Eu estou ali resolvendo os meus problemas, fazendo os meus pedidos, mas eu não sou sal da terra e luz do mundo. O sal tem que salgar, a luz tem que iluminar. Então, nós devemos ser apostólicos, nós devemos ser caridosos. Então, é aí que a gente vai ver se uma devoção é verdadeira, ou se a pessoa é simplesmente uma rezadeira. Eu já contei para vocês, e repito, a história de uma mulher que me abordou no final de uma missa, cheia de medalha, parecia uma árvore de Natal, medalha, terço, ela estava assim, cafona até, desculpa. Coisa mais patética, né? O que a gente chama de pietismo, são os exageros, né? E aí veio, chega, tremelicava o olho, falava manso, padre, eu queria conversar com o senhor. Eu estou aqui, gente, né, que, deixa eu explicar, isso é um recurso didático meu, tá? Para mostrar a incoerência, mas a gente entende o ser humano nas suas fraquezas, a gente perdoa, mas imagina, a pessoa tremelicando o olho, falando manso com a mãozinha assim, de repente vem um menino pobre, catarrento, para me pedir dinheiro, sei lá, ajuda. A mulher estava enfesada porque o menino estava puxando a minha batina. Aí o que ela fez? Sai daqui, menino catarrento. Sai daqui, menino empesteado, sei lá qual foi o termo que ela usou. Mas a coisa horrível, parecia que estava enxotando um cachorro, faltou só chutar o menino. E aí? Então aí a gente vê que aquela devoção é falsa. Porque não é assim que se trata um ser humano, nunca, jamais. São Francisco de Sales deixa isso claro em Filoteia. A devoção é tanto mais verdadeira, quanto mais ela transforma o nosso ser. Então, fica o dever de casa. Como é a sua ação apostólica, a sua caridade? Essa adoração eucarística. Eu sou um sacrário vivo. O que é ser um sacrário vivo? É eu levar esse Cristo como se ele tivesse, a Eucaristia tivesse neste sacrário, que sou eu. O Cristo doce, o Cristo cordato, o Cristo providente, que ajuda o pobre. Então, essas devoções na igreja existem para nos transformar. Cuidado, porque às vezes a pessoa acha que a devoção é para me servir, é para me preencher. É também. Vai ter isso aí como benefício secundário. Olha o termo que eu usei, benefício secundário. Por quê? Porque o primeiro benefício é nós termos o privilégio de adorar a Deus. Então é um privilégio poder adorar a Deus. É um privilégio pagar o dízimo. Não é um favor que eu faço à igreja. Nós precisamos inverter essas equações. Se a Bíblia diz o que tendes que não haveis recebido, como é que eu acho que estou fazendo um favor à igreja pagando o dízimo? Nada, isso é obrigação. Mas só vai sentir que é obrigação aquele que é realmente humilde. Bom, o Papa Francisco então diz isso. Como o pão eucarístico é partilhado, assim devemos partilhar o amor de Cristo com os necessitados, os famintos de pão e de dignidade. A Eucaristia nos faz um só corpo, como São Paulo nos ensina, há um só pão e todos nós somos um só corpo. Não podemos comungar com Cristo e ignorar os nossos irmãos. E aí vem todas as obras de misericórdia que a igreja recomenda. Obras de misericórdia, não lembra? Vai para o catecismo e dá uma papeirada lá. Visitar os doentes, consolar os que sofrem.
Bom, perdoar as injúrias. Vejam a lista, porque essas coisas devem entrar no nosso checklist do exame de consciência. Vamos parar de fazer exame de consciência só com relação a pecado. Porque existe o pecado de omissão, que é o bem que eu posso fazer e não faço. Então, como é que eu vou saber todo o bem que eu posso fazer, que está ao meu alcance, se eu não tenho a lista de obras de misericórdia diante dos meus olhos? Se eu não tenho essas sugestões de boas obras que eu posso fazer diante dos meus olhos? Para eu, então, ir me tornando cada vez mais uma pessoa melhor. E na medida em que eu for me tornando cada vez mais uma pessoa melhor, eu serei cada vez mais feliz. Porque o ser humano é feito para amar e só o amor preenche totalmente os nossos corações. A Eucaristia está presente na história da salvação de 3 maneiras: como figura, como acontecimento e como sacramento. Redescobrir o assombro eucarístico é permitir que o Espírito Santo ilumine nossos corações para ver a profundidade deste mistério que nos une a Cristo e uns aos outros. Então, nós vemos no Antigo Testamento o maná. Depois, a representação do sacrifício em Melquisedeque e Abraão. E no Novo Testamento, a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. Padre Antônio Vieira chama a Eucaristia de o maior milagre do amor divino. Vamos analisar isso aqui? O que é um milagre? É algo que, do ponto de vista das leis naturais, é impossível. É algo sobrenatural. Então, é milagre que um pedaço de pão esconda uma pessoa inteira, viva, por trás de si. Porque a Eucaristia é isso. Então, vejam que é o maior milagre porque todos os milagres que Jesus realizou, cegos que voltaram a ver, mudos que voltaram a falar, tudo aconteceu ali, naquele momento, e passou. A Eucaristia não. É um milagre constante, 24 horas, em todas as paróquias do mundo. O milagre está vivo e pulsando, para mim e para você, em todos os sacrários do mundo. Então, diante desse amor de Deus, que resposta podemos dar à prática da adoração eucarística? E aí São Pedro Julião em Mar oferece orientações para a adoração. Ele que se especializou nisso, que recebeu de Deus esse carisma. O que ele fala? Primeiro, silêncio e contemplação. Vamos lá? Imagina, o dia que você está cansado, sem inspiração nenhuma, o diabo vai falar, não, vai adorar não. Para quê? Você não tem inspiração para conversar com Deus. É justamente aí que vale a pena vir. Você sabe por quê? Pega um pedaço de ferro e coloca no fogo. E deixa. E deixa. Daqui a pouco o que vai acontecer? O ferro vai ficar incandescente. Ou seja, o ferro vai virando fogo, por assim dizer. Então é isso que acontece quando a gente está na presença do fogo eucarístico. Tá? Eu já me beneficio desse banho de sol espiritual. Se eu ficar exposto ao sol, já estou lá com a vitamina D. Como é que, se eu venho aqui por amor, por fé nessa presença, eu vou sair de mãos vazias? Não. Agora, continuando, ele fala, na adoração não se trata de dizer muito, mas de amar muito. Então, só o fato de estar aqui por amor e por fé, já tem os seus benefícios. Mas ele recomenda os 4 momentos. Quais são os 4 momentos da oração? E aqui vai a dica, porque tem gente que fala que não sabe adorar o Santíssimo, que chega diante de Jesus, com 5 minutos já esgotou o assunto. Pois aqui eu vou lhe dar uma fórmula que vai lhe permitir ter muito assunto com Deus. Quais são os 4 momentos? Primeiro, agradecimento. Quantas coisas a gente tem para agradecer? Quer perceber o quanto que você é feliz? Começa a colocar as bênçãos de Deus por escrito, para você ver.
o dom da vida, o dom da fé, saúde, trabalho, o pão de cada dia, o fato de enxergar, de ouvir. Eu vim para cá hoje escutando as 4 estações de Vivaldi. Criatura, o corpo começou a flutuar, contemplando as maravilhas da natureza. Todo dia eu faço isso, agradeço a Deus. Senhor, obrigado porque eu enxergo, que céu maravilhoso, as nuvens parecem flocos de algodão. E aí as árvores, cada uma me surpreende, cada uma é de um formato. A saída do Guará é abençoada demais. É todo tipo de árvore, é palmeira, é buganville, é ipê, é lindo. Então, se a gente começar a botar por escrito, a gente vai ver, essa lista só vai crescer. Então, o primeiro momento é esse, agradecimento. Depois o louvor. Você pode cantar para Deus, pegar um salmo, a gente louva naquilo que está disponível para mim e para todos. No agradecimento são as graças particulares. Até aquela oração que você fez e Deus escutou, isso tudo a gente coloca lá. Depois no louvor, a gente louva pela igreja, pelos santos, pelos sacramentos. Está aí para mim, para você, para todos. A gente canta. Agora, quando você vier para a igreja, não vai cantar alto, né? Imagina, uma vez eu cheguei lá na igreja do Santíssimo Sacramento, fica a dica, 24 horas. Quem quiser adorar a qualquer momento, teve um arranca-rabo com a esposa, criatura, vai lá conversar com Jesus, para aquietar seu coração, para você perdoar, ou para depois Deus tocar o coração dela, para ela lhe perdoar, sei lá o que você fez. Foi demitido, qualquer que seja o problema. A gente não adquire esse hábito. A gente fala com o terapeuta, fala com o melhor amigo, com todo mundo, não fala com Deus. Imagina, que bênção, que maravilha, 24 horas. Aí, um belo dia eu chego lá querendo conversar com Jesus, vira e mexe eu vou. Cheguei lá, tinha uma senhorinha carismática cantando. E estava que cantava, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia falar com Jesus, porque ela falava mais alto. Aí, com toda a caridade, na primeira brecha para respirar, eu chamei ela no canto: oi senhora, por favor. Bonito, primeiro eu elogiei, né? Bonita a sua música, o seu louvor, o seu espírito, né? Assim, de estar aqui na presença do Santíssimo e tal. Porém, existem pessoas que preferem o silêncio, que estão aqui para falar das suas questões com Deus e tudo e tal. Bom, quase apanhei. Levei uma chave de galão daquelas. O senhor sabe com quem está falando? Eu só, sei lá. Aí falou a posição dela na arquidiocese, porque desde o cardeal fulano, falou a história da carreira dela na igreja e tal, e que, enfim, tentando se justificar. Falei, bom, eu sou padre, e eu sei o que eu estou falando aqui. A orientação da igreja não é essa. Adorações públicas devem ser individuais. Se faz uma adoração para um determinado grupo, por exemplo, vai ser a adoração dos carismáticos agora. O pau pode comer, pode ter banda, trenzinho, escambau, tamborim, guitarra, o que quiser. Porque é para esse grupo. Agora, não saia louvando, porque senão você protagonista, você vai chamar mais atenção do que Jesus. E é isso que ela não estava conseguindo entender. O ego fala mais alto. Tá? Então, agradecimento, louvor. Depois vem o quê? A gente vê o quanto que Deus é bom, a gente faz um exame de consciência para excitar a virtude da humildade. Para a gente ver o quanto que a nossa resposta diante de tanta coisa boa é pífia. E aí, depois de um belo exame de consciência, passe sempre pelos 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais. E agora eu sugeri obras de misericórdia, beleza? Virtudes também. Bom, e só aí é quase 1 hora, mas vamos lá. A igreja concede indulgência plenária para quem adora o Santíssimo Sacramento, 30 minutos pelo menos. Olha como a igreja é benevolente. E essa fórmula, para essa fórmula se sugere 15 minutos em cada momento. Agora vamos lá. Você gastou 10 minutos no agradecimento, não é assim que fica proibido de seguir adiante. Tem que esperar mais 5 minutos. Cuidado para não bitolar, moçada. Tem gente que é assim, com regra, né? Então, cuidado. Então, você vai para o próximo momento. Beleza, fiz o exame de consciência, agora vem o último momento, que são as petições. Aí você pede a graça que você estiver precisando, e comece pelas virtudes que lhe faltam. Tudo que você não estiver conseguindo na vida, peça a Deus.
A gente às vezes pede bens materiais, pede para não sofrer, para se libertar da doença. Podemos pedir tudo isso sim, né? Porém, o principal é pedir aquilo que vai nos levar para o céu, que é o aumento das virtudes. Por isso vem antes o exame de consciência, porque aí eu vou ver os meus pecados, eu analiso a virtude oposta, o que está me faltando? E eu vou pedir a Deus, porque a Bíblia diz o quê? Sem mim nada podeis. Então aí a gente vai ter um momento eficaz de oração, diante do Deus vivo, que está aqui do lado, como se fosse um amigo meu. Como se fosse não, ele é um amigo nosso, né? O melhor amigo que nós podemos ter. Então, continua São Pedro Julião. Frequência regular, ele encorajava visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento, mesmo que breves. Santa Edith Stein, que é Benedita da Cruz, né? A conversão dela começa justamente porque ela, na Áustria, via os católicos entrando na igreja, ficava a igreja aberta sempre, ficavam 2, 3 minutos, chegavam cheios de sacolas às vezes, paravam ali, conversavam e saíam aliviados. E ela não tinha isso na fé dela, ela era judia. Tá? Então imagina, a gente às vezes está passando num lugar, vem uma cafeteria, né? Vamos tomar um café e comer um pão de queijo. Continue, sobretudo você está acompanhado, vamos curtir a vida, isso é tão bom, né? Mas vamos chegar e falar, eu vou passar aqui um minutinho, conversar com Jesus. 5 minutos. O que são 5 minutos do seu tempo? Né? Quem estiver perto do Santíssimo Sacramento. Porque às vezes o corre-corre faz com que a gente se esqueça, a gente que conhece essas práticas, simplesmente com tanta coisa na cabeça, passa batido, né? E aí, o último ponto que ele coloca é a vida eucarística, que é o que eu já disse, que São Francisco de Sales diz, a devoção que transforma o meu coração. Então, meus irmãos, fica esse convite a incorporarmos a adoração às nossas práticas religiosas, porque tem fiéis na igreja que, quando muito, rezam um terço, o que já é algo bom, mas não tem a prática da adoração. Aqui na capelania a gente tem adoração todo dia, antes da missa. Outra coisa, a adoração não serve só quando o Santíssimo está exposto. Você pode chegar antes da missa, em qualquer paróquia, em qualquer lugar. Jesus está no sacrário, olha a luzinha ali. Aquela luzinha ali, acesa, indica que Jesus está aí. Se ela não estiver acesa, significa que Jesus não está. Então você pode se ajoelhar e fazer a sua adoração, que vai ter efeito do mesmo jeito. O banho de luz que eu falei, o banho de sol espiritual, vai acontecer do mesmo jeito. E mais uma vez, eu repito, está lá o Santíssimo exposto, na L2 Sul, quadra 606, Paróquia do Santíssimo Sacramento. Aqui a igreja no horário comercial está aberta o tempo todo. Para você chegar, você que é bombeiro, sobretudo quem trabalha por aqui, chega, passa, entra, conversa, coloca os problemas, pede, adora, agradece. E assim a gente vai ter uma vida de maior intimidade com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.